Desde criança, eu gostava assim de teatrinho, versinho. Papai contava muita historinha, era muito bom. Tive uma infância privilegiada, porque baseada nos contos do papai, eu escrevia, na minha época, a redação hoje era composição. Então a professora falava, vamos fazer uma composição hoje. Então essa composição era a atual redação, né? E eu gostava muito de falar sobre flores, sobre vida, sobre a natureza. E ela gostava muito. E ela me incentivava, ela falava, olha, você pode ser uma poeta um dia. Eu falava, eu ria, né? Aí eu chegava em casa e falava pro meu pai, ele ficava todo orgulhoso, todo feliz. Aí ele falava, um dia você vai escrever um livro. Eu vou sim. E a gente se juntava, bastante irmãos, ficava na varanda ou na calçada contando história, né? Ele gostava de contar histórias de assombração, depois ninguém dormia de medo. Aí eu cresci assim, com essa vontade de um dia fazer alguma coisa, mas escrever, né? Mas a vida nem sempre é como a gente quer, né? Aos 14 anos, nós viemos de Minas para São Paulo, por causa de uma cirurgia da minha irmã, que era uma coisa muito grave, de coração. Precisamos ir para São Paulo. E daí eu já comecei a trabalhar com 14 anos, fábrica. E viajava de 2 ônibus. Então, para estudar não tinha mais tempo. Era só o básico mesmo, que era o 4º ano primário, né? Eu fiz até a admissão, que é a 5ª série. E ficou nisso, e sempre trabalhando, até que me casei, tive meus filhos, houve uma separação, tive que continuar trabalhando para criar os filhos, mas sempre com aquela coisa, um dia eu vou escrever. E a minha irmã me incentivava muito, eu tinha o pai que incentivava, e ela, faz acho que 10 anos mais ou menos, ela ficou muito doente. E eu fui visitá-la no hospital em Dracena, que ela mudou para cá também. E ela mal podia falar, mas ela me cobrou. E o livro? E eu fiquei com aquilo. E o livro? Prometi para o meu pai, não fiz. Prometi para minha irmã, não fiz. Só trabalhando. Até que me aposentei e falei, eu vou escrever. Mas daí ela ficou doente, né? E eu falei, agora eu vou correr com esse livro. Eu corri. Tinha muita coisa escrita num notebook, de muito tempo atrás, que eu guardava tudo que eu escrevia, depois digitei tudo. E dei uma carreira. Só que entrou um ladrão na minha casa e me levou o notebook embora. Aí eu perdi muita coisa. Mas ainda tinha alguma coisa, tinha caderno guardado, tinha inspiração também para fazer assim de momento, né? Então foi nas carreiras o livro, para dar tempo da minha irmã ver. Mas infelizmente não deu. Deus a levou, mas ela sabia que eu já estava fazendo, que ia fazer uma homenagem para ela. Não deu tempo, foi logo que eu entrei na PEP. E não deu tempo, mas graças a Deus publiquei o livro e ele tem poesia, tem pensamentos, tem contos. É mais ou menos assim uma coletânea, mais ou menos. Eu gosto, assim, por exemplo, se eu vejo uma reportagem que me interessa, que me emociona, se for uma coisa que mexe com o meu sentimento, eu escrevo. Como eu tenho aí uma antologia, que foi de um livro que eu li, não, foi uma reportagem que eu vi, falava de uma escritora muito pobre. E eu, muito curiosa, fui ver quem era essa escritora pobre. Aí descobri a Carolina Maria de Jesus e me apaixonei. E escrevi numa antologia da Academia de Luz Brasileira, da ALBAP,
que eu faço parte também, é uma academia virtual. Muito boa, gostei muito de escrever na antologia deles. E eu escrevi e coloquei até uma frase da Carolina Maria de Jesus. Ela dizia sobre a fome. Estava passando uma reportagem sobre a fome. E ela, né, escreveu sobre a fome. Ela falava muito da fome, porque ela sentia muita fome, ela e os filhos. Então eu me lembro que eu coloquei: a minha casa é preta. Preta é a cor da minha pele. A fome é um soco no estômago e a cor é amarela. Me emocionou muito e eu escrevi um conto sobre a fome. Então é assim, vem aquela inspiração por sentimentos, por emoção, né? Então mais baseado nesses sentimentos assim mesmo que eu escrevo. Também da natureza, gosto demais, flores, amo. E o envolvimento da senhora com as crianças? A senhora também gosta de escrever para crianças, né? Me conta um pouquinho sobre como foi essa experiência. Nossa, foi maravilhoso. Faço parte da associação APEP, né? Associação de Escritores e Poetas de Paraguaçu. E o nosso presidente, o Adriano, ele demonstrou a vontade de publicar um livro infantil. Mas esse livro infantil que ele queria era uma escrita das próprias crianças, não nossa. E aí eu me prontifiquei a ir nas escolas, pedi para a diretora, né, para deixar a gente entrar, falar com as crianças, propagar, né? E deu certo. As escolas colaboraram, os professores colaboraram, e a gente foi em busca dessas crianças e eles escreveram cartinha. E então foi publicado pela APEC, essa cartinha, o livro chama Luzes de Natal. Mas como eu não trouxe o livro hoje para mostrar, porque eu não tinha ele em casa, que foi uma criança, gostou e levou para ela. Ideia do Adriano, fazer o bonequinho, colocar o livro aqui dentro e entregar para a criança. Então foi publicado o livro para a menina e para o menino, né? Que não tem nada a ver, mas foi feito assim. E então eles ficaram muito felizes e foi publicado assim, a letrinha deles mesmos, a cartinha original deles no livro. E depois a digitada. Foi lindo, foi maravilhoso, o lançamento foi muito bom, as crianças se emocionaram, teve concurso, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então isso foi assim, um grande incentivo para as crianças e eu gostaria que isso continuasse. Graças a Deus foi sim, com muita positividade tudo que aconteceu, que, conversando, né, muitos elogios, é gratificante, porque no fundo, eu acho que eu não mereço tanto, mas foi muito bom. A senhora tem uma história que a senhora considera muito, uma história que teve uma inspiração local, que a senhora lembra, que a senhora escreveu sobre algum personagem, que a senhora se inspirou em alguém, alguma coisa local que aconteceu na nossa cidade, ou tem alguma história, algum conto ambientado aqui que a senhora considera interessante? Tem, mas ainda não saiu publicado, né? Vai ser publicado ainda, são 3 poesias, mas ainda não foi publicado. Agora, aqui eu tenho, daqui mesmo, assim, são coisas que a gente conhece, a pessoa se baseia naquilo de bom, né, do lado bom da pessoa, e a gente então vem aquela inspiração para a gente escrever sobre aquilo. Mas história mesmo eu tenho mais assim, de quando eu era criança, da minha família, da minha casa, como era a minha casa, como foi a mudança de uma cidade para outra, lá do interior de Minas Gerais. Então, sobre isso eu tenho sim. Muito bom. Agora, daqui eu pretendo fazer ainda, talento, que é o professor Reginaldo. Inclusive, eu fui para a cultura, fui buscar a cultura mais baseado nele. Porque, como eu te disse, eu trabalhei
a vida toda. E eu trabalhei até os 65 anos. Eu não tinha tempo para passear, para me divertir. 4 filhos, tinha que trabalhar dia e noite, trabalhei muito à noite também, área hospitalar. E depois que eu aposentei, eu tinha minha neta criança, tenho, graças a Deus, hoje ela é uma moça, eu levava no projeto Brincarte, que era um projeto do Reginaldo. Lá ela tocava violão, ela fazia aula de violino, depois entrou no teatro também, nossa, eu ficava maravilhada. E através do Reginaldo, um dia meu filho falou para ele, minha mãe está pintando umas camisetas. Aí ele foi em casa para ver as camisetas, ele descobriu que eu não fazia só camiseta, que eu não pintava só camiseta. Ele viu umas obras de arte que eu fazia, mas escondia, porque era para mim, era eu que fazia, eu achava que não era para os outros verem, porque não era bonito. Não era uma obra de arte para você olhar para o outro, ficar... Era uma coisa que eu inventei ali e fiz ali. E o Reginaldo valorizou, me apresentou. Eu fiz exposições, meus quadros assim mesmo, eu mesmo achando que não tinha muito valor, para ver como que é, né? E então eu agradeço muito a ele, que aí através dele eu conheci os meninos do teatro, fui fazer também teatro junto com a minha neta. Nossa, foi um período muito bom da minha vida e eu pretendo continuar. O tempo é agora, eles são jovens, têm energia. A criança tem muita sabedoria. Se a gente for procurar na criança, a gente encontra tantas respostas numa palavra que a gente às vezes fica fazendo para a gente mesmo, e a criança tem tantas respostas para dar para a gente. Então eu digo aos pais, aproveitem o talento de suas crianças, encaminhem para a cultura, porque a cultura, a literatura, o teatro, a dança, seja o que for, dentro da cultura, só vai trazer alegria, sucesso e, assim, uma paz interior que a gente sente quando a gente sabe que pode colaborar, né? Então, e para os jovens eu digo, aproveite o tempo da sua energia, porque a velhice chega e a gente não tem mais energia, não tem às vezes saúde e fica tudo mais difícil, né, na velhice. Mas aquele velho que ainda tem disposição para fazer, deve fazer. Ficou velho, não está inválido. Então, se não está inválido, compensa ir de frente. O único que eu publiquei, pretendo, se Deus quiser ainda publicar, Deus me dê a oportunidade, saúde para tanto, porque eu já estou beirando 77, semana que vem chega. Tem festa então, aí, então. Então é bem simplesinho, mas é uma realidade. E eu sou muito realista, eu gosto muito da realidade, como eu te digo, gosto muito de sentimentos, né? E a realidade é feita de sentimentos também, né? Então aqui é o retorno. As folhas caem, secam e o vento as espalha. As flores murcham e deixam semente para novas flores, é fato. A criança encanta com sua inocência. A velhice chega e os olhos perdem o brilho e o homem morre. Volta da viagem, veio sem bagagem e pode deixar uma bagagem inesquecível se fizer nesta vida algo que o eternizasse na memória além do tempo. Uns voltam de mãos vazias, outros levam no espírito uma bagagem de gratidão, de bondade que praticou. Não importa se rico ou pobre foi, importa que deixou registrado a caridade, uma poesia ou uma história de amor. Que lindo.